Bom dia, boa tarde e boa noite, meus jovens e queridos amigos, irmãos e irmãs. Vamos dar início à nossa parte, nesse momento, das perguntas e respostas. Nós vamos começar já com a primeira pergunta, passando para o nosso querido irmão Adriano, que vai fazer a primeira pergunta. É um prazer estar aqui novamente, participando das perguntas e respostas. Peço aos espíritos benfeitores que nos ajude a tornar mais claro as nossas dúvidas. A primeira pergunta que eu tenho aqui, meu irmão Ilei, está aqui. Gostaria de saber como funciona a psicografia e tem como eu receber uma carta do meu pai ou de algum parente? Eu recomendo, antes de tudo, ter um contato melhor com o livro dos médiuns, que faz parte daqueles 5 livros básicos da doutrina espírita, no capítulo 13, para melhor entendimento sobre o mecanismo da psicografia. Agora, o espírito desencarnado, atuando sobre o sistema nervoso e direcionando seus movimentos musculares, escreve utilizando a mão do médium. Nesse caso, é da psicografia consciente ou não mecânica, como diz Kardec no livro dos médiuns. Agora, caso a psicografia seja inconsciente ou mecânica, o espírito age diretamente sobre a mão do médium. Há outras modalidades, mas basicamente a psicografia é a comunicação do espírito pelo médium, podendo estar consciente, semiconsciente ou inconsciente. Agora, o médium psicográfico, ele já vem equipado desde a reencarnação com o equipamento técnico para poder ter esse serviço, prestar esse auxílio a nós aqui encarnados. E algum momento vai vir a eclodir a mediunidade através da psicografia. Isso de acordo com a evolução apresentada daquele médium na existência, nessa existência. Agora, quanto à psicografia específica que está sendo perguntado pelo nosso colega da internet, que esse aqui foi pela internet, a respeito do pai dele, ou então de qualquer outro parente, Chico Xavier nos alertava sempre que a ligação do telefone não é daqui para lá, é de lá para cá. Nós temos que salientar, porém, que nem sempre é só de lá para cá. Muitas vezes, até a doutrina espírita, nos próprios livros de Kardec, houve várias mensagens que foram perguntadas daqui para lá e vieram as respostas. A recomendação que a doutrina nos dá é tomar cuidado pode parecer percalços essa insistência, esse pedido de vir a ter uma manifestação de um parente, de um amigo, porque tem muitos espíritos brincalhões e a gente não sabe a que hora que aquele ente, aquele amigo, vai estar preparado para responder alguma coisa, porque logo após o desencarne a gente não sabe qual o período que vai ficar aquela perturbação normal pós-desencarne. Então, o ideal é vir a ligação de lá para cá. E nem sempre o próprio espírito desencarnado é o que presta as respostas. Muitas vezes é utilizado através de outro espírito que tenha
já há algum tempo a expertise de fazer isso a nível, né, desencarnado junto com o médium, porque um espírito desencarnado recentemente, ou então saído recentemente do período de perturbação, é um pouco assim difícil ele conseguir já de imediato a ter um contato com o médium. Logicamente, temos espíritos mais evoluídos que, assim que se desencarnam, já conseguem fazer esse trabalho com o médium, devido já mesmo ao seu estado evolutivo, tanto nas outras existências, né, e também no mundo espiritual. Seu Irlei, você quer falar alguma coisa a respeito? Então, agora, para a segunda pergunta, se eu pode falar com ele, pode deixar que eu faço. Meus queridos amigos, foi enviada uma pergunta online para a nossa casa espírita, muito interessante, muito complexa e muito difícil de ter uma resposta. E quem perguntou diz o seguinte: pessoal, tenho entre outras uma dúvida. No final da resposta da pergunta 27 de O Livro dos Espíritos consta: este fluido universal primitivo ou elementar, sendo o agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de dispersão e nunca adquiriria as propriedades que a força da gravidade lhe dá. Como vocês interpretam esta frase? Vejam que toda matéria tem sua origem no fluido cósmico universal. Ela é formada por ele. Então, por que a matéria precisa do fluido cósmico universal? Caso contrário, ela se dispersa? Segundo Miramês, no livro Filosofia Espírita, para quem não conhece, Filosofia Espírita é estudando o Livro dos Espíritos, que ele mostra pergunta e resposta com um complemento. O grande arquiteto do universo, Deus, criou o fluido cósmico universal. E através do fluido cósmico universal, que nós damos o nome de grandes arquitetos, muitos dão o nome de anjos, braços direitos de Deus. Então, esses irmãos que manipulando a matéria, onde a matéria foi criada através do fluido cósmico universal. Então, foi esses irmãos, os grandes arquitetos, que, usando o fluido cósmico universal, onde tem tudo enquanto é matéria no universo. E como o irmão tem essas dúvidas, o próprio Miramês disse que tem muitas coisas que acontecem ainda, que nós ainda não estamos preparados e não tem condições para ter uma resposta adequada sobre essas reações, que é uma coisa muito complexa. Mas, como o irmão tem essas dúvidas, se amanhã ou depois, digamos que acaba esse fluido cósmico universal, então o planeta também vai desaparecer. Que a matéria veio do fluido cósmico universal. É mesmo que vamos pensar uma coisa muito simples. Não vamos fazer um bolo. Se não tiver o fermento, o bolo não vai crescer. Ele vai ficar murcho, vai desaparecer, não vai prestar. Assim é o fluido cósmico universal. Assim é a matéria. E se nós observarmos o que acontece hoje no planeta, por que tem essa situação que nós estamos passando por ela agora? Provocado pelo próprio homem, destruindo a própria natureza, destruindo tudo da matéria que é ao bem da humanidade. Aí está o covírus, como já teve a febre espanhola e muitos outros, provocado por nós, seres humanos. Então, meu querido amigo fez a pergunta,
É nós olharmos e ver o que está acontecendo com a matéria. Porque Deus criou o fluido cósmico universal, mas o Espírito é que cria a matéria, é onde tudo é matéria que provém do fluido cósmico universal. Ok, meu jovem? Aproveitando essa pergunta aí do fluido cósmico universal e pela abordagem em relação ao que estamos vivendo agora, eu vou antecipar uma outra pergunta que não estava na sequência que eu tinha pré-estabelecido. É a respeito, uma pergunta muito interessante a respeito sobre perdão. Né? Com essa, aqui está desse jeito, vamos ler a pergunta. Acredito que agora, depois de mais de um ano que estamos sendo testados pela resiliência e pela resignação durante esta pandemia, podemos nos perguntar, e aquele ou aquela que se foi, que se sucumbiu na pandemia, independente de ser amigo, conhecido, parente, próximo ou distante, se a minha despedida, ou melhor, a despedida da outra pessoa não deu tempo da gente pegar e refazer os laços de amizades, se partiu com algum queixume a meu respeito, ou eu a respeito dele, desse amigo ou parente que desencarnou, né? Como vou fazer agora? Que pergunta aqui. Como vou pedir desculpas? O que fazer se já partiu? Bom, é uma pergunta intrigante, né? Mas vamos lá tentar resolvê-la. A primeira coisa que nós temos que fazer é não manter a culpa, né, de não ter refeito os laços de amizade, os laços de parentesco. E não deixar hora nenhuma de orar para essa pessoa, de colocar no coração nosso, né, aqui encarnado, o perdão, ou aceitar o perdão de onde ele estiver. Sempre orando, modificando nossas atitudes aqui enquanto estamos a caminhar, né, antes da nossa própria desencarnação, procurar refazer os elos que foram rompidos aqui, com as pessoas que ainda estão aqui encarnados. Essa mudança de atitude com os nossos próprios irmãos que ainda estão encarnados vai sensibilizar este nosso irmão que está lá desencarnado, esse nosso amigo, né, que no momento da desencarnação saiu como inimigo. Nós temos que sensibilizá-lo através de nossa mudança, através de nosso testemunho de arrependimento, né? Mas um arrependimento salutar, um arrependimento acompanhado de perdão próprio e perdão ao próprio colega que se foi junto do Pai antes de nós. Temos que esforçar por mudar. É a única maneira que temos de fazer isso. Orando, mandando boas vibrações, né? E mostrando que tem ele como um grande amigo, assim como tem aqueles que estão aqui, que ficaram aqui, que os laços estão rompidos, se fortaleceram. Sr. Irley, quer falar alguma coisa a respeito? Não. A próxima pergunta. Ao que se deve o alto índice de suicídio em adolescentes e jovens? Alguns anos atrás,
Os maiores índices de suicídio eram na Suécia, na Suíça. Hoje é no Brasil. O maior índice de suicídio e de aborto praticado é no Brasil. E ao que se deve isso? A falta da educação moral. Aonde está a educação moral, religiosa dos filhos? Depois que mudou a lei, que na nossa época, alguns anos atrás, né, Adriana, que nós tínhamos há poucos anos, ai de nós se chegasse tarde em casa. Um grande espírita, Dr. Lúcio, presidente do Hospital André Luiz, Roberto Lúcio, ele narra um fato muito interessante. Ele tem 3 filhos, e um deles muito rebelde. E já deu de pequeno, os seus 7, 8, vai preparar para nós ir para o Evangelho. Não vou não quero saber de Evangelho. Não quero saber dessas coisas. Falei assim, você vai. E eu vou com você. E enquanto você for de menor e meu dependente, você irá comigo para o Evangelho, sim. Agora, depois, se você for de maior, é problema seu, não será mais meu. E segundo ele, entre os 3, é o maior trabalhador da doutrina espírita hoje, na casa a qual ele pertence. E aí, meus irmãos? Na nossa filosofia espírita, cadê os evangélicos, cadê os jovens participando? Antigamente, na nossa época, era namorar. Vou arrumar uma namorada. E ai de nós se fosse beijar e tudo, agarrar a namorada. Se os pais vissem, era sério o problema. Se o sexo feminino, uma jovem, uma moça perdesse a virgindade, ele tinha que casar ou ia preso, ou então tinha que pagar a virgindade. E hoje? Hoje é ficar. Quantos e quantos jovens de menores grávidas, suicidando, praticando aborto. E muitos são expulsos de casa pelos próprios pais, que não souberam educá-lo da educação necessária. Que são muitos espíritos reencarnando, que muitos é chamado de criança, espíritos índigo. E diz Manuel Filomeno de Miranda, através de Valdo Pereira Franco, um espírito muito inteligente, muito evoluído, mas precisa de educação moral, porque senão pode partir tanto para o bem quanto para o mal. É isso que acontece hoje, meus amigos, lamentavelmente. E nós observamos hoje, até na mídia, na televisão, internet, YouTube, mostrando o sexo abertamente livre. Um programa para jovens, deveria ser proibido essas cenas, porque na nossa época, se um sexo feminino aparecesse só sem roupa, só com os seios e tudo lá coberto, ou de menor, era proibido entrar. E ai dele se entrasse, só maior de 18 anos. E hoje? Vocês entram na televisão, 5 horas da tarde, um programa para jovem, mostrando o sexo abertamente, jovem grávido, praticando aborto, isso tudo. Aí está o porquê disso. E até quando não vão continuar isso? Aí vem o coronavírus, vem outras coisas, mas já estão falando que pode piorar muito mais, casos mais graves no futuro, porque como a Terra está saindo de provas e expiações para as gerações, não será como muitos falam por aí não, 2057, 2050, 2012, isso não é verdade, mas será até no ano 3000. Nós temos que olhar essas coisas. Cadê a evangelização nas nossas casas espíritas?
Cadê a mocidade nas casas espíritas? E as outras religiões, seja qual for, aonde está a educação da mocidade? Aí está a causa do suicídio. E o suicídio e o aborto, meus amigos, são os crimes mais graves que existe na humanidade. E se vocês lerem Memórias de um Suicídio, Ivone Pereira do Amaral, Vale dos Suicidas, vocês veem que tristeza, que situação que esses irmãos depois desencarnados estão passando e vivendo, e quando reencarna, nas situações também muito lamentáveis, muito tristes. Quer alguma coisa completar, meu irmão André? Eu vou pedir licença que eu vou falar um pouquinho Não, sobre fica à vontade, nós estamos juntos. Então, tá bom. É o seguinte, aproveitando a fala do Irley, e não que não tenha falado tudo, mas eu vou falar um pouco da minha parte também a respeito disso. Hoje em dia nós temos conforto. Nós temos hoje uma saúde invejável. Não estou pontuando agora a respeito da pandemia, daqui a pouco eu chego lá. Nós temos tecnologia que nos liga a qualquer parte do mundo para poder falar com qualquer pessoa. Temos tecnologia que nos transporta para poder conhecer lugares novos. Temos tecnologia na alimentação, onde há algum tempo atrás houve até uma previsão que, se a população do mundo continuasse a crescer do jeito que vinha crescendo, não ia ter alimento para todo mundo. Então, tecnologia nós temos, à vontade. Ou seja, nosso exterior está bem esguarnecido do conforto da tecnologia, e por dentro. Por dentro, ao mesmo tempo que essa tecnologia nos proporcionou o conforto e a saúde e a alimentação, ela nos tirou o conhecimento interno, nosso conhecimento. Nos tirou o contato mais íntimo com a palavra de Cristo, com a evangelização. Eu vi uma senhora falando o seguinte: olha, essa pandemia está aí, não é por causa de nós, velho, não. Estou falando do jeito que ela falou, entre aspas, né? Não é por causa de nós, velho, não. É por causa dessa moçada que não tem Deus no coração. Pensa para vocês verem. Primeira coisa que aconteceu com essa pandemia foi acabar com as festinhas deles. Não estou falando que é só o jovem que faz festa. Foi acabar com as festinhas deles. Foi colocar eles para poder ficar mais perto dos pais, mais perto da oração, para poder buscar a evangelização. E se a gente for pensar tudo isso que ela falou, essa senhora, muito simples, o jeitinho que ela falou, nos coloca a pensar. Será que é só para os jovens mesmo que veio essa pandemia? Ou para os pais que não cumpriram com a obrigação de evangelizar os filhos? Mas tem a lei, como o Irley falou. A lei não proíbe a evangelização. A lei não proíbe determinar os horários dos filhos. Tudo é conversado. Proibiu, sim, né, Irley? Bater a palmada, né? É a lei da palmada, que não pode dar mais palmada. E fica aquela pergunta que é um clichê, né? Ah, se eu não corrigir meu filho em casa, a polícia vai e corrige. Mas, se não corrigiu em casa, a polícia não corrigiu, aí será que essa pandemia é para corrigir tudo isso? Esses suicídios que estão acontecendo,
aborto, a criminalidade que aumentou nos jovens, em razão de quê? Falta de Deus no coração, na vivência, na evangelização. Excesso de materialismo, a partir do momento que o pai e a mãe não dão conta de comprar um celular novo, de comprar um tênis novo, uma roupa nova, eles vão buscar, inconsequentemente, em quem tem. Isso é consumismo, isso é o materialismo, que é totalmente o inverso da doutrina do Evangelho, da doutrina espírita, da doutrina que Jesus deixou para a gente aqui, quando esteve aqui e nos acompanha até hoje. Era isso que eu queria complementar. Vou ler agora uma pergunta aqui. A pergunta é o seguinte: qual a diferença entre morrer e encarnar? Também pela internet, né? Sem dúvida, é apenas uma questão conceitual, né? Porque morrer e desencarnar, para nós espíritas, é a mesma coisa, né? Desde que o morrer não seja aquele fechar as portas da vida, né? Morrer é simplesmente o fim de uma existência em carne e início de uma existência espiritual. A vida, ela continua, ela se prolonga, né? Então ela vem antes do nascimento, do berço ao túmulo e do túmulo para o lado espiritual, voltando. Na verdade, né, podemos utilizar então qualquer um dos termos sem prejuízo. Igual eu falei, o que acontece é o conceito convencional que temos sobre a morte e, consequentemente, morrer ainda está calcada a interpretação de morte como sendo o fim da vida, destruição, cessação da vida. Isso de acordo com os dicionários, né? Nesse sentido, a interpretação, o espiritismo, vem demonstrar que há um equívoco, visto que a cessação da vida, muito menos o seu fim. Kardec utilizou o termo desencarnar para dizer sobre a libertação do espírito após a morte do corpo físico. Ao sair do corpo, carne, ele desencarna. Assim, podemos inferir uma coisa: espíritas, nós espíritas, podemos utilizar os dois termos, sem muitas dificuldades, geralmente sendo sinônimos. Porém, há uma ressalva: a literatura espírita nos demonstra que pode haver morte e não haver desencarne, pois pode cessar a vida orgânica, a morte, e mesmo assim o espírito pode permanecer preso ao laço do corpo. O que acontece, por exemplo, com os suicidas que falamos agora há pouco, e naqueles que viveram de forma bastante sensualizada, materializada a vida. Então, são perguntas aleatórias que nós pegamos, mas acaba tendo, o Irley e as que eu trouxe aqui, ligações. A espiritualidade vai colocando o que a gente deve falar e as perguntas a responder. Não que nós sabemos tudo, nós temos que estudar. A morte e o desencarne é uma coisa só. O que tem
que colocar em mente é que nós simplesmente estamos aqui com mais um capítulo da nossa vida nessa existência. E as outras que virão dependerão dessa. Do que a gente fez aqui, se melhorou, né, se piorou. Elei? A vida é um mistério, né, meus irmãos? E como diz nosso querido irmão Adriano, nada é por acaso. Vocês imaginam que nós pegamos as perguntas, não trocamos ideia nenhuma a respeito, e nós vamos completando uma com a outra, sem comunicar nenhuma, né? E outra coisa, eu sempre digo, até fico brincando aqui nos estudos, que Sócrates já está aborrecido comigo, porque eu só falo, só sei que nada sei. Nós somos eternos aprendizes. Cada livro que termina de ler, começa outro, eu falo, eu não sei é nada. Então, sempre aprendendo. A reencarnação é uma obrigação, ou o espírito pode querer ou não reencarnar? Quem dera que fosse assim, né, meus amigos? Reencarnação é a lei divina. É a lei da bondade que o Pai nos deu, a oportunidade de nos transformar e melhorarmos. Nós somos criados simples e ignorante. E o Pai nos disse, filho, você tem um livre-arbítrio para fazer o que quiser da sua vida, mas você é responsável pelos seus atos. E pagará cetil por cetil tudo que fizeste. Quantos anos nós temos? Quantas encarnações nós já passamos? E estamos no mundo de prova e expiação. E cada um de nós cheio de problemas. No mínimo, meus irmãos, mais de 200 encarnações. Mais de 2.500.000 anos. Vamos olhar lá quando nós fomos Pitecantropos, Neandertals, Homem sapiens, para chegar no Homo erectus. E o Pai disse, não perderá nenhuma ovelha na casa do meu Pai. Então todos nós chegaremos lá um dia. Mas é a reencarnação, é a oportunidade de nos acertarmos, de fazer a amizade, é a paz com o outro, é os acertos familiares dos inimigos de ontem que vieram como parentes, como filhos e tudo hoje. E até o momento que nós sabemos, nenhum espírito, Deus do início que não precisou reencarnar, porque só aquele que já é o espírito evoluído, o espírito de luz, que esse reencarna só se for como missão. Porque tem muitos irmãos reencarnando, tem muitos irmãos que já reencarnaram, e tem uns já se preparando para reencarnar, mas como missionários, para nos ajudar a se evoluir mais um pouquinho. Emmanuel já está reencarnado com seus 20 e poucos anos. André Luiz já está reencarnado. Joana Diante está preparando para reencarnar. E muitos outros, meus irmãos. Então, é isso aí. Reencarnação é uma oportunidade que nós temos de nos transformar, de melhorarmos cada dia mais. Mas, infelizmente, quantos e quantos de nós, eu falo nós, a humanidade, perdemos reencarnações e reencarnações, estão sendo sugados para mundos primitivos, como nós já fomos aqui na Terra há mais de 4,5 bilhões ou trilhões de anos. E muito está sendo, porque não tem condições de reencarnar no planeta Terra. Como foi os nossos irmãos capelinos, que foram expulsos de capela, vieram para o planeta Terra, porque não tinha condições de energia apropriada para a reencarnação,
no planeta Capela. Para vocês terem uma ideia, de Capela à Terra, é mais ou menos 40 mil anos de velocidade ano-luz para chegar aqui na Terra. Só isso. E quantos milhões e milhões e milhões de galáxias que foi criado. E nós não conhecemos nem a cidade que nós moramos, nem o planeta Terra. Então vamos preparar, para que amanhã nós encarnamos na situação melhor. Por que esses irmãozinhos que a gente vê hoje, andarilho, reencarnando sem braço, sem perna, mudo, cego? Quantos irmãos aí na miséria, na pobreza, que foram os milionários de ontem? Por que reencarnou o castigo de Deus? Deus não castiga ninguém. Deus nos criou, como já disse, e respeita o nosso livre-arbítrio, e nós colhemos o que plantamos. Nós vamos já encerrar, porque o nosso irmão já olhou para o relógio, já está encerrando o tempo. Nós temos que agradecer a todos por estar com vocês aqui hoje, no Pergunta e Resposta, e que tenha um ótimo fim de semana, com muita paz, e que Jesus ilumina cada um de nós, e que nós possamos, meus queridos irmãos, deixar de presenciar o ensinamento do Cristo, mas é vivenciá-lo, é colocar na nossa vida tudo que nos ensinou, para que sejamos melhores amanhã do que somos hoje, e com certeza teremos melhores encarnações no futuro. Muito obrigado a todos. Jesus não veio aqui para poder só colocar a palavra. Ele veio aqui para poder ensinar como deve ser. Devemos ser igual a Ele. Essa deve ser a nossa meta. Agradeço a companhia do Irley. Foi um prazer fazer esse estudo com o senhor. Agradeço a todos. Um abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço, hein, meu irmão. Agora o senhor está no céu, né? Jovens, nós somos jovens. Sim. Que é velho é museu. Um abraço. Obrigado.